Olá, galera. Eu sou Ana Paula, técnica em assuntos educacionais do Instituto Federal Catarinense e coordeno, junto com o professor Bruno e o estudante de psicologia, o Pedro, o projeto de extensão Habita IFC Clube de Arte. E esse evento, esse projeto de extensão está promovendo, neste ano, um evento, né, que vai acontecer por modo virtual, que é o Conexão Arte, né, a nossa primeira edição do Conexão Arte. E como estamos aí, né, com as atividades suspensas, né, nesse processo aí de isolamento social, o nosso evento está com uma proposta de trabalhar, né, como temática encontros potentes em tempos de distanciamento social, né? Porque a gente acredita que a arte tem um papel aí muito importante nesse período que estamos vivendo. Então, né? Quem está nos ouvindo nesse momento, por favor, né? Acesse a nossa página, veja as orientações aí para inscrever as suas habilidades, as suas artes. E o evento tem uma proposta aí de fazer algumas entrevistas, né, conversar um pouco com alguns artistas, com diferentes linguagens artísticas, porque assim como o Habita e também o próprio evento, a gente tem uma perspectiva aí de formação, né? Então, essas entrevistas, né, de certa maneira, propõem aí uma formação nessas conversas e diálogos em torno de algumas linguagens artísticas, né? Hoje nós temos a Alicia, né? Ela é bolsista da Rádio IFC Web, que é a nossa parceira do projeto Habita IFC e também do Conexão Arte, a nossa primeira edição, e ela vai conduzir a nossa conversa com o entrevistado de hoje, que é o Bruno Dranca, né? O Bruno Dranca, ele é um estudante do campus de Araquari, né, do IFC Araquari, e eu conheci o Bruno, né, na 4ª edição do IF Cultura, lá em São Bento do Sul. Na época eu era coordenadora do evento, e ele expôs aí as suas ilustrações, e a gente teve a nossa primeira aproximação. No ano seguinte, né, eu trabalhei também no IF Cultura em Brusque, e novamente encontrei o Bruno apresentando aí as suas ilustrações. E nesse segundo momento eu fiquei sabendo que o Bruno participou de todas as edições do IF Cultura, né? E aí eu trago essa informação porque eu acho isso muito bacana, né? Um estudante aí que tem participado aí desse evento extremamente importante na instituição, né? E conseguido apresentar, né, os seus trabalhos em todas as edições. E uma outra informação importante aí com relação ao Bruno é que ele é um estudante, então, que ingressou na instituição em 2011, né, Bruno? Depois, qualquer coisa, você pode me corrigir aí, né? E ele entrou no curso técnico fez o ensino médio, né, técnico, no curso de agropecuária. Na sequência, né, concluindo o curso em 2015, ele continuou os estudos no IFC em Araquari, fazendo licenciatura em Ciências Agrícolas. E uma informação aí, né, ele discutiu aí no seu TCC a questão aí, a dualidade, né, entre a arte e a ciência. E concluindo o ensino superior no IFC Araquari, ele ingressou esse ano também no mestrado profissional em tecnologia e ambiente, também no IFC Araquari. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de verticalização do ensino, né, um estudante que ingressou no ensino médio e está aí agora, né, passou pela graduação, fazendo um mestrado na mesma instituição, né? Então, e essa questão da verticalização do ensino é uma proposta, né, dos institutos, o que os institutos federais, de modo geral, defendem, né? Então, Bruno, seja bem-vindo para esse momento, né? Agradecemos demais a tua disponibilidade de conversar conosco e falar um pouquinho aí do teu trabalho, né, da tua trajetória dentro dessas linguagens aí da arte dentro do Instituto.
E agora passo então para a Alicia fazer as perguntas para o nosso entrevistado. Primeiramente, bom dia, Bruno. É um prazer te conhecer. Sinceramente, eu te stalkeei um pouquinho antes de começarmos essa entrevista aqui. Gostei muito de ver os seus trabalhos. Então, a gente vai começar fazendo algumas perguntas para ti, para a gente dar uma conhecida e também conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti é: de onde que surgiu esse teu interesse na arte, principalmente nos desenhos, nas ilustrações? Oi, pessoal, bom dia. Estou muito feliz pelo convite e acredito que nossa conversa hoje vai ser muito interessante, principalmente para talvez atrair alguns alunos para participar do evento e ter uma construção, onde a gente pode falar bastante sobre a arte. E respondendo a primeira pergunta, meu primeiro interesse na arte, começou quando eu era bem pequenininho. Acho que a lembrança mais antiga que eu tenho sobre isso é quando eu tinha 10 anos e eu pedi para os meus pais comprarem para mim aquela caixa de lápis da Faber-Castell em aquarela. E eu nunca me esqueço que quando eu ganhei aquele lápis aquarela, a primeira coisa que eu fui tentar fazer foi desenhar aquele peixinho e entender como que aquela tinta funcionava com água e todas essas questões. E aquilo foi tão mágico que a partir daquilo, eu sempre comecei a desenhar mais e mais e tentar me inteirar nesse meio artístico, por mais que eu estivesse num lugar onde a gente não tinha esse acesso, porque eu nasci no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Campo Alegre, aqui na Serra Catarinense, e meus pais tinham um sítio, tanto minha família paterna como materna era na perspectiva da parte da agricultura, então a gente não tinha esse acesso à arte. E eu lembro que desde pequenininho o que eu adorava fazer era pegar tudo aquilo que tinha na minha volta, tanto as plantas quanto os animais, era desenhar aquilo. E teoricamente eu não parei até hoje. E isso foi muito legal, porque eu lembro que eu gostava de pegar aquelas lupas e ver os bichinhos, as aranhas, as formigas, e de certa forma começar a desenhar eles. Então acredito que essa primeira experiência com a arte surgiu com essa questão familiar, de viver no campo e de experienciar a natureza e tentar, de certa forma, colocá-la num papel. Eu também, também tive um pouco dessa experiência de começar a desenhar desde cedo. Acho que todo mundo gostava, pelo menos um pouquinho, de desenhar desde cedo. E agora a gente está vivendo num momento bem difícil, que é nesse momento de pandemia, de isolamento social. E então eu queria te perguntar como que você vê o papel da arte, principalmente nas artes visuais, né, que é mais a tua área, nesse momento que estamos vivendo. A arte ela tem um papel fundamental de expor sentimentos e muitas vezes questões que são muito difíceis de você retratar em falas, falando especificamente na arte visual, né? Então acredito que hoje ela tem um papel muito grande de fala, de manifestações, de formas onde você pode expor um sentimento, uma questão, ou até uma causa, e muitas vezes uma luta, né? E nesse momento onde a gente está vivendo. E ela, de certa forma, ela vem como algo que nos abraça, porque a gente está tão isolado de todo mundo, das nossas pessoas com quem a gente é acostumado a conviver diariamente, e às vezes a arte, ela meio que nos supre, nos abraça, nos acolhe, e de uma forma geral, tanto a música, quanto a questão visual, falando da perspectiva da ilustração do desenho, tanto a questão de filmes e séries, a parte de cinema, então, assim, a, a arte em si, ela tem um papel fundamental numa perspectiva da gente ficar bem, de a gente se sentir acolhido, da gente se conhecer muitas vezes. E eu acredito que hoje, num momento onde nós estamos totalmente isolados, é fundamental que a gente consiga expressar.
a arte de uma forma que faça com que a gente se sinta bem, com que aquilo faça a diferença nesses dias monótonos que a gente que a gente tem vivendo, né? Então você acabando fazendo um desenho diferente, vendo uma série diferente, escutando uma música diferente, percorrendo todas essas linguagens da arte, caminhando por esses processos totalmente diferentes, é algo muito interessante e muito importante para com que a gente fique bem. Então hoje eu visualizando a arte nesse quesito que a gente está vivendo, é algo que faz com que mantenha a nossa sanidade mental em alguns momentos e que faça com que a gente fique perto daquilo que a gente ama. E Bruno, isso que tu comenta, né, me lembra muito, tem uma artista contemporânea que é a Louise Bourgeois, que ela fala, a arte é a garantia de sanidade. Né? E da mesma maneira o Ferreira Goulart, né, que vai falar que a arte existe porque a vida não basta, né? Então, às Exatamente. vezes, né, muitas vezes as linguagens, as diferentes linguagens artísticas, elas nos possibilitam expressar, né, algumas questões que a gente não consegue nominar, não consegue descrever de outra maneira, né? Então, realmente a arte nesse período que vivemos é extremamente necessária, né? E não só nesse momento, mas para a vida, né? Com certeza, com certeza. E talvez seja esse momento que muitas pessoas estão enxergando tudo o que está acontecendo e entendendo que como é importante a arte. Muitas vezes ela é negligenciada, ela é deixada de lado e vista com maus olhos para algumas pessoas. E se você for parar para pensar, todo mundo depende da arte. Não só agora, mas principalmente agora, né? É, de como ela está fazendo a gente ficar bem e ficar são nesse momento, né? E ela também está servindo como, de certa forma, serve de inspiração. Eu vejo muitos artistas se inspirando na arte nesse momento, tanto numa trajetória, principalmente na questão da música, é, como ela tem inspirado e criado coisas tão interessantes, tão lindas da gente parar para pensar, que fazem sentido a um passado ou a algo que a gente não conseguia enxergar lá atrás e que hoje está fazendo sentido. Dá de ver bastante isso, que a arte tem um papel muito bom para a nossa sanidade, principalmente no momento em que a gente não tem muito o que fazer, assim, não tem muito o que seguir no nosso dia a dia. E então, eu gostaria de perguntar para ti se você tem alguma dica para quem está assistindo esse vídeo, de algo que você deseja compartilhar conosco, se tem alguma tecnologia ou algum artista que você recomenda para as pessoas seguirem. A primeira coisa é acredite em você. Se veja como o principal artista. Normalmente, quando a gente trabalha com desenho, com ilustrações, a gente acaba olhando muito para outras pessoas, vendo os outros artistas, e a gente acaba se deixando de lado, porque nós encontramos obras tão incríveis no nosso dia a dia, e a gente se sente acuado com aquilo. Às vezes a gente pensa, nossa, meu traço não é tão bonito, eu não sei desenhar dessa forma. E isso é uma coisa muito triste, porque você acaba perdendo algo que é seu. E a gente tem que entender que o que você faz, nunca ninguém vai fazer. Você é único, o teu traço é único. Então a principal dica que eu diria é acredite em você. Olhe para os outros artistas como uma fonte de inspiração, mas não com a perspectiva eu quero ser igual a essa pessoa ou eu quero ser, entre aspas, tão bom quanto essa pessoa, porque isso acaba fazendo com que você se auto-sabote. E, e olhe para o teu espaço, onde você vive e pratique e brinque e tente explorar todo esse ambiente de uma forma artística, de uma forma bela. Por exemplo, eu sou o louco das plantas, quase nem dá para perceber que no meu quarto quase nem tem. Então, assim, pegar, por exemplo, uma plantinha. Ah, olha essa plantinha.
Olha que interessante, a folha dela tem um formato de coração. Por que não desenhar essa folha com esse formato de coração? Fazer as nervurinhas dela, brincar com cores, pegar, por exemplo, alguns livros que vocês gostam. Eu trouxe esse aqui, que é um livro super antigo de ilustrações, e olhar, olha que legal esse monte de bicho, se inspirar neles, pensar como essa pessoa fez essa pintura, trabalhou nessa técnica, e ficar brincando com isso, sabe? Olhar também para os seus materiais, eu acho uma coisa extremamente importante e ver como você vai evoluindo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns desenhos. Eu acabei esquecendo de falar na primeira fala, mas esse aqui é meu primeiro desenho. Não dá para ver muito bem, mas é um desenho que eu fiz quando eu tinha 10 anos. Então, você olhar, por exemplo, esses desenhos mais antigos, ó, como o teu traço muda e pensar que hoje, por exemplo, esse desenho ele tá totalmente diferente, sabe? Eu acho que é uma coisa muito importante para você acabar crescendo e se inspirando, assim. Em relação a artistas e tecnologias, eu acredito que você deve seguir numa linha que te faz bem. Essa é a principal dica que eu dou. Quando a gente pensa num artista, qual artista se encaixa mais no que eu gosto de fazer? E não pensem apenas num artista voltado à questão visual. Por exemplo, pegue tal músico, escute aquela música, entenda aquela música, sinta aquela música e a partir disso você cria uma coisa única. Ou observe tal técnica que seja, por exemplo, aquarela. Como a aquarela ela se dissolve na água, como que a mudança de pigmentos, quando você acrescenta bastante tinta, pouca tinta num papel, ela se modifica, como que ela se cria. Quando você acaba usando lápis de cor, giz e outros materiais, muitas vezes a tinta também, estude como isso se modifica e seja o seu principal artista, talvez a sua principal inspiração, porque eu acredito que com o passar do tempo, você vai ver que você acabou fazendo a diferença num mundo próprio, em algo que há um tempo atrás você não acreditava. E eu digo isso porque eu tenho aqui o primeiro desenho que eu expus no IF Cultura. Foi esse desenho aqui, todo feito em grafite. 4 anos depois, eu recriei o mesmo desenho, com uma técnica totalmente diferente. E a gente consegue reparar, olha como o traço mudou. No mesmo desenho, a mesma pessoa, a mesma artista. Então a gente consegue ver que em apenas 4 anos a gente evolui. Então o principal foco é acredite em você e treine o máximo que você puder. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar materiais. É tudo muito caro. Use o que você tem em casa. Pegue café, dilua aquele café na água, faça uma tinta escura com aquele café. Pegue frutas, verduras, temperos, crie tintas, brinque com aquilo. Ah, pega os seus lápis de escrever, de cor, utilize eles da melhor forma possível, porque às vezes a gente se fica tão preso a materiais e a gente acaba perdendo essa questão da ilustração, ah, e como o desenho é mágico, sabe? E também pense no seguinte: use a arte como uma plataforma para chegar nas outras pessoas, para fazer a diferença no cotidiano e na vida delas. E não tenha medo de expor os seus desenhos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente fica muito acuado e às vezes nós guardamos aquela ilustração, aquele desenho pra gente. Então não faça isso. Exponha esse desenho. Mostre esse desenho para o mundo, porque às vezes ele pode chegar a um lugar que você nem imagina. Vou dar um exemplo. Eu, no caso. Um dos meus desenhos chegou até minha artista preferida, que é a Emilia, vocalista da banda Evanescence, e e apareceu num clipe dela, mês passado. E aquilo pra mim foi tão incrível que quando eu vi aquele meu desenho no clipe dela, eu comecei a chorar na hora e eu não parava, eu fiquei chorando por aproximadamente 2 horas, eu sou bem emotiva. E eu comecei a chorar, 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 e eu pensei, caramba, agora faz toda a diferença da gente estar desenhando. Então, exponha esses desenhos, façam com que outras pessoas possam ver e possam se inspirar em você. Porque da mesma forma que você
olha para aquele artista, para que você acabe se inspirando nele, faça com que as pessoas se inspirem também em você. Eu acho que é algo bem interessante. E usufrua da tecnologia virtual hoje da melhor forma possível. Olhe imagens, procure sites, seja você também a sua principal inspiração. Bruno, muito obrigada, né? Eu acho que a tua fala foi inspiradora, assim, né? Inclusive, eu me sinto motivada a me movimentar aí para daqui a um pouco me experimentar aí nessa linguagem que não é tão própria para mim, assim, né? Que eu não me aventuro tanto, assim, né? E a tua fala foi tão poética, inclusive, né, ao falar desse processo aí, né, de experimentação, de acreditar em si, né? Então, Bruno, sem palavras, assim, né, muito obrigada pela tua disponibilidade, né, de falar um pouquinho aí do teu processo criativo, né, das tuas referências aí, né, e que a tua fala, né, inspire quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, e estimule, né, o pessoal nas suas, acreditar em si e colocar, né, essa potência aí nas diferentes aí possibilidades, né, de manifestação que a arte nos possibilita. Agradeço também a Alicia, né, por ter conduzido aí a entrevista de hoje, e para encerrar, galera, por favor, acessem o site aí, a página do Instagram, @bitaifc, no link da nossa bio está lá o link para inscrição, todas as informações. Não perca a oportunidade de participar do primeiro Conexão Arte. Obrigada, pessoal. Até mais.